E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos ao vivo pelo Instagram e você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, você de repente está estreando desta forma, é porque o YouTube eu não consegui transmitir. É interessante que nós tenhamos mais de uma rede social para que isso não aconteça. Novamente eu vou perguntar sobre áudio e imagem, pois a questão da imagem no YouTube, ela estará tranquila, estará boa pelo YouTube. Aqui pelo Instagram eu não vi configuração para que eu acerte isso. Então eu peço para que você me diga, de repente, se estiver muito ruim a imagem, o importante é que o áudio esteja legal. E aí pelo YouTube você me vê normal. E aí pelo Instagram vai ter que ser dessa forma mesmo, tá bom? Então, como eu havia prometido ontem, às 19 horas, eu fui tentar fazer a transmissão. Não consegui, aí eu perguntei para vocês pelo YouTube, se vocês preferiam, né? Pelo Instagram, se preferia pelo Facebook, ou se preferia pessoalmente, né? Onde que a gente se encontraria em Araçatuba, que seria melhor. Mas, realmente, eu vou deixar ao vivo aqui no Instagram. E depois vou postar também no YouTube para as pessoas que acompanham meu trabalho e que não podem estar aqui agora. Então vou pedir para vocês compartilharem aí nos grupos que vocês fazem parte, de concurso e tal, que nós estamos ao vivo pelo Instagram. E aí nós faremos aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Perfeito? Então eu vou começar como eu faço no YouTube. Vamos dar uns 2 minutinhos para que as pessoas consigam chegar, tá? A gente vai conversando. Eliel, fiz 80 pontos em Jundiaí. Será que passei pro TAF? Passou. Tenho, assim, grande convicção que você está no TAF com 40 pontos. Assim, uma grande convicção. Eu tenho até falado que até os 35 aí vai estar no TAF. Mas é claro que a galera foi muito bem. Vamos verificar como que as pessoas se comportam aí na prova, né? Assim que sair o edital. Em Araçatuba, vocês viram, saiu a estatística dos inscritos, acho que vocês viram, mas vamos lá falar desta estatística, que é uma estatística sempre interessante e que não serve para nada. Não importa quantas pessoas estejam inscritas, o importante é só uma vaga, que é a sua vaga, então fiquem tranquilos quanto a isso. 2.126 inscritos, 287 feminina, né, para a Guarda Municipal Feminino, e 1.839 para Guarda Municipal do sexo masculino. Então nós temos no total 2.126. Interessante, pois é uma guarda municipal que na prática tem sofrido algumas coisas, inclusive em relação ao trabalho que vem desempenhando na cidade, Ministério Público e tal, mas é uma guarda excelente, com grande potencial de crescimento. Vai valer muito a pena ser guarda municipal na cidade de Araçatuba, tenho esta convicção comigo. Em relação ao concurso público organizado pela VUNESP, é uma prova inteligente, diferente de outras bancas que às vezes faz uma prova fácil, mas nós não queremos provas fáceis, queremos provas inteligentes, pois a dificuldade é você ter, de repente, muitas pessoas depois acertando por dedução e não por ter estudado, como aconteceu em Jundiaí. Que legal, Ives, passou em 5º em Cairu, parabéns, viu? Cairu também a gente colaborou, falou sobre o edital, só que Cairu tinha guarda municipal e guarda ambiental municipal, né? Tinha as duas carreiras aí, né? Não sei como que isso vai ser na prática. Bem, pessoal, nós já estamos chegando aqui no tempo que eu imaginei, 5 minutos, para a gente começar então. Então eu vou falar, quem depois não conseguir pelo Instagram, depois vai conseguir acompanhar pelo YouTube, pois eu vou postar o vídeo tranquilamente. A dificuldade é que eu sempre gosto dessa dinâmica de vocês perguntarem uma coisa e outra, tal, porque aí a gente vai conseguindo, com certeza, trocar ideia sobre, né? TAF Jundiaí. Galera, peguem firme com o Eliel, estudei em casa e me dei bem. Sim, pô. Olha, lembra aquela live de Jundiaí? Caiu muita coisa, né? Aquela live foi muito legal, foi muito produtiva a live anterior de Jundiaí. Valeu, Henrique.
Bom, meu povo, então vamos lá, pois com certeza é uma prova muito interessante. Eu sempre falo para vocês que vocês devem começar qualquer concurso público pelo edital. Tem que estudar o edital. No mínimo, dar uma lida e compreender. O edital foi várias vezes retificado, foi várias vezes, né, corrigido aí. 80 pontos é bom, pô. E olha só, nós tivemos erros no edital inicial em relação a nomenclaturas, questão de idade e outras coisas mais. Mas o importante, nós vamos passar por essas retificações. A primeira coisa, que nós temos 30 as vagas, né? Total de 30 vagas para homens e 4 vagas para as mulheres. Aí tem a vaga para ampla concorrência, 29 homens, 4 para as mulheres, deficiente nenhuma para as mulheres e uma para homens. Neste concurso público, eu digo para vocês que a concorrência ela está muito legal. Eu acredito que nós vamos ter assim sucesso se nós tivermos estudado. Eu tinha um grupo de estudo de Araçatuba e também a gente fez vídeos, conversou com vocês. Só que é o seguinte, não adianta o Eliel vir aqui hoje, por exemplo, falar com vocês, olha, imagine que vai cair isso, você até ir lá e tal. Tem português, tem atualidades, tem outras matérias também importantes. E o estudo ele é acumulativo, então não adianta só imaginarmos, eu vou para cima deste e vai estar tudo certo. Não, não vai estar tudo certo. O que nós precisamos realmente é acreditar que o estudo é acumulativo e fazer a nossa parte. Então, vamos lá. Dentro do edital, nós temos as matérias. E aí a gente sabe que conhecimentos específicos é metade da prova. Então, olha só. A prova da VUNESP é uma prova legal para fazer. Uma prova gostosa de fazer. Mas é uma prova inteligente. Então, quem estudou se dá um pouco melhor. Prova objetiva. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa, 10 questões. Matemática, 10 questões. Atualidades, 5 questões. Noções de informática, 5 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. Que aí entra a parte de direito e entra a parte que nós vamos conversar nesta live. Português, matemática, atualidades, noções de informática é muito importante. Só que você já estuda para outros concursos, já estuda no ensino médio, então você já vai naturalmente ter mais facilidade. Nessa live, o que comporta eu falar para vocês é da parte que nós temos mais experiência. E agora, até é interessante que nessa semana eu vou fazer o TAF de Tietê, um concurso público que eu estou acompanhando. Estou em primeiro nesse concurso público de Tietê e eu prestei outros tantos para mostrar e sempre deixo um pouco antes do psicológico. Mas nesse concurso eu vou até o psicológico. Perfeito? Bom, vamos lá então para a parte do edital. E aí nós vamos ter as retificações, mas vamos começar e aí a gente avança para as retificações também. Então, a primeira questão que eu quero falar com vocês, quando a gente chega nos conteúdos, por exemplo, a Lei 3774, que é a lei municipal, aí tem a Lei 41, 42, depois de uma outra retificação, mas antes das leis municipais, que eu acredito que das 20 questões, umas 5 questões serão sobre as leis municipais. De 5 a 6 questões. Por quê? As questões municipais, elas selecionam muito. Até mesmo quem estudou bastante, às vezes tem dificuldade nas partes municipais. Por isso que eu vou pegar com vocês aí de uma forma bem intensa na parte geral, mas a parte do município é muito importante. Tem cachorro participando da live, tem barulho, mas fique em paz porque vai dar tudo certo. Olha lá, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. A hora que você pega esse estatuto, e nesse concurso público caiu muita coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira questão que você tem que saber é a básica. Por exemplo, com quantos anos é considerado criança, quantos anos é considerado adolescente. Pô, Eliel, mas essa pergunta é tão simples, é tão elementar, mas é uma pergunta que tem despencado no concurso público.
Então eu vou pegar com vocês aqui a lei do ECA, né? Vamos pegar ali a lei 8.069, para que a gente analise alguns pontos. Então, a revisão de véspera, ela é interessante para que a gente, na verdade, relembre o que nós já estudamos. Quem vai só pela live, só por hoje, pode se dar bem? Pode. Mas quem já estudou, é claro que é muito mais fácil. Então, a primeira questão aí no artigo 2º. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18. Então, criança, se tiver até 11 anos, ou 12 anos incompletos, se vier o termo na prova assim, e adolescente, de 12 a 18. É algo muito elementar, é algo fácil, mas eu falo para vocês, é importante que vocês não deixem passar essa informação. Então, já começa por aí, a questão de adolescente e criança, que eu acredito que pode muito bem cair. Depois, no estatuto todo, que tem aqui, por exemplo, tem do artigo 1º até o artigo 6º. Depois nós temos do artigo 15 ao 18. E aí nós temos, na continuidade, para estudar, desde o 53 ao 59, 71 ao 73, 74 ao 80, 81 ao 82, 90 ao 97, 103, 105, 106, 110, 111. Todos esses são importantes, mas eu vou falar para vocês do 90 ao 111, que é o 90 ao 97, 103 ao 105 e o 106, 110, 111. Esses, eu digo para vocês, é muito provável que nós tenhamos perguntas sobre. Por quê? Quando você fala em direitos das crianças e dos adolescentes nas outras partes da lei, pode ser deduzido facilmente aquilo que você até mesmo imagina que tenha por direito a criança. A criança e o adolescente, o norte é o desenvolvimento dessa criança, é o desenvolvimento deste adolescente. Então, se você pegar estes artigos que eu falei, principalmente a partir do 90, eles são mais complexos. Então, por exemplo, vamos lá para o artigo 90, e eu quero que vocês deem uma olhada, pois o conteúdo programático, ele não está tão extenso de Araçatuba, mas sempre é complexo. Então, se você pegar do artigo 90, e isso, claro, dá uma olhada nos outros, mas do artigo 90, que eu imagino que seja, de repente, mais fácil cair perguntas mais complexas, então, do artigo 90, eu acredito que nós possamos ter perguntas sobre. Se você pegar, diz assim no capítulo, né, 90, do artigo 90, neste capítulo. E são artigos que poderiam ser desmembrados em muitos outros, porque tem muitos parágrafos e muitos incisos. Das entidades de atendimento. E aí começa, 90, 91, falando dessas entidades e tal. Fala até o 97 das entidades, como que vai tratar, porque aí já passou da fase dos direitos da criança e do adolescente. Já é, na verdade, a proteção, essa proteção integral. E aí nós temos no artigo 98, deixa eu só pegar aqui para falar com vocês, do artigo 90 a 97, e aí pula a parte do 98 e volta para o ato infracional, do 103 ao 105. 103 ao 105. E aí no 103 tem algumas questões que eu acho que é importante. Você já sabe que o ato infracional, na verdade, é a conduta criminosa praticada pelo menor. Então você tem, por exemplo, o ato infracional, uma conduta tipificada como crime. Por exemplo, matar alguém, cometido por um adulto, homicídio. Se for por um menor, adolescente ou criança, ato infracional. Até em relação ao adolescente, né? Olha lá, 103, da prática do ato infracional. Então, do ECA todo,
Todas as partes são importantes, mas eu queria que você anotasse a questão do que é criança, do que é adolescente, de quantos anos, então até 12 anos incompletos, criança, e de 12 a 18, adolescente, e que você lembrasse do artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, e no 104 nós temos, são penalmente inimputáveis os menores de 18, sujeitos às medidas previstas nessa lei. E 105, o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos no conteúdo programático, temos muita coisa, a parte das disposições preliminares, criança e adolescente. Depois dos direitos, a liberdade, ao respeito, a dignidade, que é o do 15 ao 18, você já estuda direito, você já sabe quais são, e não tem nada diferente. Pode cair um conceito que talvez seja um conceito legal, que possa até mesmo ter alguma dificuldade, mas se você interpretar corretamente, é tranquilo. E depois, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem desmembrando do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, de 53 a 59. Aí do 71 ao 73, vem falando da prevenção. Do 74 ao 80, da cultura, esportes, divisões, espetáculos, dos produtos, serviços, 81 e 82. 90 a 97, das entidades de atendimento, que é isso que eu quero que você se atenha. Do 90 ao 97, do 103 ao 105 e do artigo 106, 110 e 111. Então, a primeira parte que tem no edital, não que não seja importante, mas ela é muito lógica, embora os professores não gostem, né, que a gente diga que o direito é lógico, mas eu acredito que não tenha tanto problema para que você consiga administrar isso. Artigo 106 diz: nem o adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, olha só, privar adolescente da liberdade, primeiro, flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quem é? O juiz. Artigo 106 é esse, e o 110 e 111, que vem falando: nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. E no 111 diz: são assegurados aos adolescentes, entre outras, as seguintes garantias. E aí vem falando sobre o ato infracional, vem trazendo 6 incisos. Perfeito? Então, apenas para que você entenda como eu divido essas questões, depois da gente já ter estudado e de encontrar essas questões nas provas, a prova é pela VUNESP. Eu espero uma prova inteligente. Eu espero uma prova que você, se você estudou, você vai ser prestigiado. E que, acima de tudo, você tenha capacidade de raciocinar. Então, a primeira questão que nós matamos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, saber o que é criança, o que é adolescente, e essa parte final, pois a parte dos direitos é mais tranquilo. Então, a parte das entidades e também a parte do ato infracional. Tranquilo? Fácil. Aí nós temos o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, 10.741. Esta lei, ela é muito importante e ela tem um pulo do gato que é muito interessante. Como o Estatuto do Idoso começou no artigo 8º, teoricamente você não pode nem perguntar com quantos anos que é idoso. Pois, se você pegar o Estatuto, você vai, que é a Lei 10.741, e eu peço para que você pegue agora, você vai perceber que o começo da lei é que diz sobre quem é idoso. Você pode pegar a Lei 10.741 e você vai ver isso já no começo, no artigo 1º, e diz: é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, na nossa prova de Araçatuba, começa a partir do artigo 8º. Então, ele traz a partir do artigo 8º, do 8º ao 42, depois do 43 ao 68. Então, pode pegar do 8º até o 68, que é a parte que ele pede. E aí tem algo que eu acho interessante. Toda a parte que nós vamos estudar dos direitos, a mesma coisa que eu falei do ECA, também vale para o Estatuto do Idoso. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo você desenvolver a proteção ao idoso e todos esses direitos. Do direito à vida, à liberdade, respeito, dos alimentos, que aí sim é interessante, porque, claro, é uma via de mão dupla, né? Assim como os filhos devem receber alimentos dos pais, os pais
quando estão numa idade mais avançada ou por qualquer necessidade, também pode pedir os alimentos para os filhos, que é a pensão alimentícia. Aí do direito à saúde, aí tem da educação, da cultura, do esporte, lazer. Fizer um paralelo com o ECA, você percebe que são os direitos do idoso igual das crianças e dos adolescentes, só que lá você visa o desenvolvimento da criança como ser humano, e do idoso você visa, sobretudo, a dignidade. E aí do trabalho, aí da previdência social, e aí eu quero chamar a atenção para vocês por um artigo que é muito importante. Eu tenho certeza que pode cair este artigo. Se for para fazer uma live para falar para você estudar tudo, não vai servir tanto. Então eu vou colocando alguns pontos e dizendo como você deve imaginar a prova amanhã. Artigo 39 da Lei 10.741. O artigo 39 diz assim, olha: aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, pense o seguinte: a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, é para o idoso. Idoso, quem tem 60 anos ou mais. Isso pelo artigo 1º, que não vai cair na prova. Agora, quando você vem e percebe no artigo 39 que ele diz que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes. Então, se cair na prova, com quantos anos é assegurada a gratuidade nos transportes, não vai ser 60 anos. Porque embora a lei verse sobre os idosos, aqui ela diz que é 65 anos para o transporte, enquanto que idoso nós temos a idade de 60 anos. Então, essa questão do transporte eu quero que você grife, porque é uma questão que pode muito bem cair, e eu acho que ela é importante. Sobre as outras medidas, e aí continua, da política de atendimento ao idoso, da entidade, todas essas partes eu acho que é importante, claro, olhar, mas eu não vejo como algo que vocês devem ter tantas preocupações assim com o Estatuto do Idoso, porque nós estamos falando em 20 questões, e eu estou chutando 5 a 6 questões das leis municipais, perfeito? Então, aqui até o 68, que é a primeira parte que pede no nosso conteúdo programático. Depois, pede do artigo 95 ao 108. 95 ao 108. Do 95 ao 108, e é assim interessante quando pede artigos pulados, porque aí você pode só se preocupar com aquilo que está sendo pedido. Mas, do artigo 95 ao 108, nós temos a parte criminal. E a parte criminal, quem nunca viu essa lei, com certeza tem dificuldades. Mais uma vez, lembrando que os crimes eles são tipificados pela conduta, pelo verbo. Então, que nem quando nós temos o começo, diz assim, ó, discriminar pessoa idosa. Então, qual que é o verbo? Discriminar. E aí tem deixar de prestar assistência, abandonar o idoso, expor a perigo. Do 95 até o 108, o que eu pediria para vocês é para que, se vocês não fizeram ainda, que vocês façam hoje, de anotar os verbos destes artigos todos, do 95 até o 108. Porque amanhã, na hora da prova, se eles perguntarem para vocês, eles vão perguntar sobre essa questão descrevendo o tipo penal. E aí basta que você lembre do verbo, e aí você vai ter muito mais facilidade para saber se é ou não alguma coisa que você deva se preocupar. Bem, vencemos também a Lei 10.741 e o que eu falei para vocês do transporte. Se cair amanhã isso na prova, aí vocês me mandam um salve, dizendo, Eliel, caiu essa questão. Código Penal. O Código Penal do 121 ao 154. Vocês percebem que o Código Penal não pediu nos crimes contra o patrimônio. Pediu sim, dos crimes contra a vida. E aí, claro, o artigo que mais está em voga, que pode cair, é o artigo 121, em relação à parte do homicídio qualificado. Na verdade, como eu estou falando de Unesp, a Unesp eu não imagino que ela vai fazer pegadinhas maldosas
no sentido de você não conseguir responder a prova. A Unesp, até por ter Unesp, vestibular, ela vai prestigiar o que você tenha, com certeza que você tenha a capacidade de responder. Então, vamos lá, no Código Penal, abra no artigo 121, porque eu vou dizer para vocês o que vocês devem imaginar amanhã, na hora de fazer a prova, para que vocês respondam. E, gente, eu espero de coração. Amanhã, depois, me dê um feedback dessa live, se ajudou, se foi legal, se vocês conseguiram, de repente, abrir a mente na hora de fazer a prova, porque amanhã tudo é interpretação. De quem está assistindo esta live, este vídeo agora, já fez concurso, sabe? Que você muitas vezes respondeu errado, passou errado pro gabarito, que você ficou nervoso, que você errou coisas bestas, que a hora que você chegou em casa e falou, caramba, eu não acredito que eu errei isso, e que você não passou em concursos públicos por 5 questões, 4 questões, 3 questões, 2 questões, 1 questão. Então, é muito importante a atenção, é muito importante. Pô, Eliel, sábado à noite eu deveria estar descansando. Descansa depois da prova. Atenção e concentração máxima até lá. E acredita em você. Tenha um sentimento bom de imaginar que você já passou. Ah, nem quero ser guarda em Araçatuba. Não importa, você não vai fazer a prova, você não quer ter êxito. Então, alinha tua mente com isso. Alinha tua mente com que, ó, já deu certo, eu vou conseguir, eu vou passar. Porque aí é muito importante. Então, artigo 121. O artigo 121, que eu creio que vai cair na prova. Se não fosse prova da Unesp, eu nem diria para vocês que eu acredito que cairia nessa prova, o artigo 121. Porque é um artigo que automaticamente você deve estar muito bem nele. Então, olha só, o que deve ser atentar aqui no homicídio. O que é homicídio privilegiado, que é do parágrafo 1º do artigo 121, quando a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pode ter uma questão sobre isso. O que é homicídio privilegiado? Talvez não caia com esse termo, porque na lei não diz, mas é aquele homicídio que você não concorda. Claro, não pode, mas você até entende, fala, caramba, mas e se fosse eu? Então, olha só, aqui tem, no parágrafo 1º, comete o crime, qual crime? De homicídio, ou por motivo de relevante valor social ou moral, e não se apegue a essa questão de, o que é relevante valor... o que é relevante valor social ou moral, porque isso é para um outro momento quando você for estudar. Amanhã você tem que passar nessa parada aí, entendeu? Então fica tranquilo. Então a primeira coisa, tem que ter esse motivo, relevante valor social ou moral, ou você está numa violenta emoção, e aí diz na parte final, logo em seguida a injusta provocação da vida da vítima, se for na violenta emoção, tá bom? Então homicídio privilegiado. Homicídio simples é o caput, artigo 121, matar alguém, é o simples. Privilegiado, parágrafo 1º, porque tem uma diminuição da pena. E qual é a diminuição? Anote isso que a Unesp pode pedir. A diminuição da pena é de 1/6 a 1/3. Qualificado, e aí sim, o que é o homicídio qualificado? É aquele que causa maior repulsa, é aquele que você olha e fala, caramba, não precisaria ter feito tudo isso com a vítima. Então, tem lá as hipóteses de homicídio qualificado. Mediante pago promessa, motivo fútil, emprego de veneno, fogo, traição, emboscada, pode cair essas hipóteses também. E aí entra no feminicídio. Feminicídio contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino. E também entra no contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Também é muito importante. Então, eu quero que você lembre-se disso. E para que não fique sem falar do homicídio culposo, que vocês sabem, culpa, elemento, negligência, imprudência, imperícia, no parágrafo 3º, no homicídio culposo, aquele sem a intenção, e o parágrafo 5º, que diz assim, olha, nas hipóteses de homicídio culposo, aqueles com negligência, imprudência ou imperícia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá bom? Então, o 5º é muito importante. O que é isso? Pensa no exemplo daquele pai que mata o filho ao dar ré, engatar marcha ré no na sua garagem e passar por cima do filho.
Precisa mais de alguma coisa de punição da justiça? Já foi punido, né? Então, parágrafo 5º diz isso. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Depois, nós temos ainda nos crimes contra a vida, né, o homicídio. Depois tem o 122, que é o induzir, instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio. 123 ao 128 tem aborto, mas do 121 ao 128 eu digo para vocês, se preocupem com o 121. Os outros, claro, saibam o verbo, saibam o que é, mas se preocupem com o 121. No 129 é muito importante, que é a lesão corporal, eu também daria uma atenção especial a ele. E depois, como não vai cair nos crimes contra o patrimônio, a omissão de socorro, no 135, eu também ficaria bastante atento. Os crimes contra a honra, pode ter uma pergunta para confundir vocês, a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Calúnia, quando você atribui falsamente um crime. Na difamação, atribui má fama. E na injúria é um xingamento, para você ficar bem tranquilo quanto a isso. Calúnia, atribui falsamente um crime. Na injúria, você tem o xingamento. E na difamação, você atribui má fama. Fala qualquer coisa da pessoa. É importante também. E o último que eu diria para vocês, tão importante quanto o artigo 121, que eu acredito que é interessante, o 148, que fala privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Esse eu acho que é bastante importante, pois vai assim, ao encontro de outros crimes, embora vai cair só até aí. E é isso, de todos, aí da parte do 121 ao 154, eu me preocuparia com o artigo 121, 129, 147 e 148, lembrando dos crimes contra a honra também. Tranquilo? Até aqui? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer e a gente vai conversando, a gente vai falando sobre. Então, passamos essa parte do idoso, do Código Penal, chegamos na Constituição Federal. Então passamos ECA, idoso e Código Penal. Constituição Federal. A Constituição Federal vai cair dos direitos e garantias fundamentais. Então não vai cair do artigo 1º até o artigo 5º. Não vai, do artigo 4º. Então do 1º ao 4º não vai cair. Que poderia ter pegadinhas sobre fundamentos da República, objetivos, não vai. Vai cair o artigo 5º. O artigo 5º, ele é muito importante, pois ele é não só para a Constituição, mas é para o Código Penal. E o artigo 5º tem, fora o artigo 5º, tem os parágrafos, que são muito importantes. Mas, digo para vocês, algo assim, fantástico para cair. Sobre